Hoje a gente vai mergulhar fundo num efeito psicológico super poderoso, um que impulsiona a gente a gastar sem nem perceber. É quase como uma força invisível que pega uma única comprinha e transforma numa avalanche de consumo. E olha, entender como isso funciona é o primeiríssimo passo para a gente retomar o controle. Para começar, vamos pensar numa situação que, nossa, talvez seja até familiar demais para muita gente. É um cenário bem moderno que ilustra perfeitamente esse efeito em ação. Então, tudo começa com uma compra, uma que parece totalmente justificável. O celular antigo já está meio lento, a tela tem aquele trinco, aí a pessoa se convence. Preciso de um upgrade. É uma ferramenta de trabalho, né? Pronto, R$ 10.000 no smartphone novinho em folha. Mas é aí que a mágica, ou a tragédia, começa. A pessoa olha para o aparelho novo, todo elegante, futurista, e de repente, aquele cabo de carregador antigo meio amarelado parece um lixo do lado dele. Fica até feio conectar aquela obra de arte num cabo qualquer. Então lá você vai, mais um dinheiro no carregador sem fio. E em casa a espiral continua. Aquela capinha de plástico barata do celular antigo, nossa, ela simplesmente não combina com o novo design de titânio. Não orna, sabe? Aí já viu. É preciso comprar a capinha de couro para manter a estética. E claro, para ter a tal da experiência completa, logo se percebe que os fones de ouvido com fio já eram. É preciso ter os fones sem fio da marca. E assim, em menos de 48 horas, uma compra de R$ 10.000 silenciosamente virou uma de 12.000. Agora, o mais interessante aqui é que esse padrão não é aleatório, não é só um sinal de que alguém é ruim com dinheiro. Na verdade, é um fenômeno com um nome, sobrenome e uma história fascinante que vem, de séculos atrás. Para entender a origem disso tudo, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos lá para a França do século XVIII conhecer o sujeito que, sem querer, acabou batizando esse feito. Esse é o Denis Diderot, um filósofo famoso que, apesar da fama, vivia uma vida bem modesta e estava feliz assim. A vida dele mudou da água para o vinho quando a imperatriz da Rússia, Catarina a Grande, comprou a biblioteca dele por uma verdadeira fortuna. De repente, Diderot ficou rico. E o que ele fez? Se deu um presente, um roupão escarlate, chiquérrimo. Só que a alegria dura pouco. Quando ele sentou na sua escrivaninha velha, o contraste foi gritante. O roupão era tão magnífico que fazia todo o resto parecer lixo. Então ele trocou a escrivaninha, depois o tapete, depois a cadeira, as cortinas, os quadros. Ele foi trocando sistematicamente tudo o que tinha até que o ambiente todo estivesse à altura do roupão. E o resultado? Ele ficou sem dinheiro de novo. E foi num ensaio sobre essa experiência que Diderot soltou essa frase que é de arrepiar. Ele percebeu que a coisa nova não trouxe liberdade, pelo contrário, aprisionou ele num ciclo de consumo sem fim. Isso nos leva, de forma brilhante, à definição formal. O efeito de Diderot é exatamente essa tendência. Um item novo cria um estranhamento com as coisas antigas, e isso nos leva a trocar tudo para restaurar um senso de harmonia. E, claro, muitas vezes com um custo financeiro devastador. A gente pode pensar, mas essa é uma história de 300 anos atrás. Pois é, só que hoje esse efeito é ainda mais perigoso. Vamos ver como a cultura de consumo moderna transformou isso numa verdadeira armadilha de identidade. Pensa só nesse exemplo. A pessoa decide entrar em forma e compra uma daquelas bicicletas ergométricas super tecnológicas. Mas aí, ela não se sente uma ciclista de verdade com uma camiseta velha. Precisa do uniforme completo. As sapatilhas, o short de compressão, a regata da marca. Daqui a pouco, a bicicleta parece deslocada no meio da sala. Então é preciso criar um espaço de treino. No fim das contas, a pessoa não comprou só uma bicicleta. Ela comprou uma identidade inteira. E aqui está o pulo do gato. A psicologia por trás de tudo. Nosso cérebro busca coerência. Ele precisa de uma narrativa lógica. E as nossas posses não são só objetos, elas são personagens na história que a gente conta para nós mesmos sobre quem somos. Um item novo e caro não é só uma coisa nova, é um personagem que não se encaixa no roteiro antigo. Isso cria um ruído na nossa cabeça, uma inconsistência que o cérebro quer resolver logo. E qual é a forma mais fácil? Reescalar todo o elenco de objetos para combinar com a nova estrela. A gente pode pensar nisso como o efeito do item âncora. Um item mais humilde, tipo um carro simples, ancora o estilo de vida na simplicidade, não tem pressão. Agora, um item de alto status, como um carrão de luxo, redefine todo o padrão. De repente, tudo que está abaixo daquele novo nível parece errado, criando uma tensão que só mais gastos conseguem aliviar. E isso nos leva a um erro fundamental que a maioria das pessoas comete na hora de avaliar uma compra. Todo mundo olha só para o preço na etiqueta.
O custo real de um item não é o preço dele, é o custo de todo o ecossistema que ele exige. Vamos chamar isso de custo da reação em cadeia. Pega o exemplo clássico da reforma de casa. O orçamento é de R$ 10.000 para armários novos na cozinha. Mas aí eles são instalados e a geladeira de 10 anos de idade ficou horrível do lado. Lá se vão 5.000 numa nova. Agora o piso parece velho, então troca o piso por mais 8.000. E como a cozinha ficou linda, a sala do lado parece decadente. Quando a pessoa se dá conta, os armários de 10.000 geraram um gasto de 35.000. E aqui está o paradoxo que é até meio assustador. Muitas vezes, esses upgrades são, na verdade, downgrades na nossa qualidade de vida. O roupão velho do Diderot era funcional, ele limpava a caneta nele. O novo o transformou num servo com medo de sujar. Aquele sofá branco caríssimo nos impede de relaxar com os pés para cima, nos transforma em curadores de um museu e não em moradores da nossa própria casa. Tá, então como a gente quebra esse ciclo? Isso nos leva para a nossa parte final, uma defesa em 3 passos bem práticos. A ideia não é viver numa caverna, mas sim construir umas barreiras inteligentes para essa espiral de consumo não pegar a gente. Primeiro, prever a reação em cadeia. Antes de uma compra grande, é preciso se perguntar: o que mais esse item vai me fazer comprar? É calcular o custo total do sistema, não só do item. Segundo, a regra do um entra, um sai. Para cada coisa nova que entra, uma antiga parecida tem que sair. Isso força a gente a pensar bem e limita o acúmulo. E terceiro, o que a gente pode chamar de downgrade estratégico. Manter de propósito um item âncora mais simples, um carro mais antigo, um relógio básico, alivia a pressão de ter que ter todo o resto de luxo. Isso, na verdade, cria liberdade. No final das contas, o efeito de Diderot nos força a fazer uma pergunta fundamental sobre o nosso relacionamento com as coisas. A questão que fica é: somos os mestres dos nossos bens ou somos escravos deles? A lição desse filósofo de 300 anos atrás nunca foi tão relevante. Não é sobre evitar ter coisas legais, mas sim sobre entender o jogo que estamos jogando. Assim, a gente consegue ser mestre da nossa vida e não escravo dos nossos roupões. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.